pessoal, 02 do Tata aqui. A gente está em plena semana que precede a Operação 13 Horas, vai ser feita aqui em João Pessoa no próximo domingo, né? E aí eu quis aproveitar aí a oportunidade para a gente fazer um vídeo mais ou menos sobre, mostrando aí o contexto da Líbia que está inserido, a questão do filme também, algumas curiosidades. E aí para isso eu trouxe aqui nosso amigo Augusto, né? Que ele é doutor Augusto, professor, né? Ele é formado em ciências políticas aí e professor também da UFPB, comentarista aí da CBN João Pessoa e também membro do NEGO, que é o time de airsoft aqui da cidade, né? Então, Augusto, prazer, meu velho, obrigado pela presença aí. Vamos tentar abordar aí algumas questões aí para deixar mais claro aí na mente aí do pessoal que vai participar da operação, tranquilo? Valeu! Uma abrangência geral assim, sobre o acontecimento, a Operação 13 Horas, né? Baseado na história do filme, certo? Passa uma visão mais ou menos geral aí sobre a Líbia pra gente, o contexto político, a história, mais ou menos sobre o país. Perfeito. A primeira coisa que a gente tem que saber, antes de pisar no teatro de operação, na missão, é entender por que você está pisando naquele teatro de operações e por que você está combatendo. E o combate ali ele vai nascer em grande parte porque a Líbia vai estar bem colocada no contexto de várias revoluções que foram consideradas como a chamada Primavera Árabe. Esse movimento político ele acometeu não apenas a Líbia, um país do norte da África, mas também vários países no Oriente Médio. Só que na situação em particular da Líbia, levou à queda brusca de um governo que se sustentava no poder com mão de ferro há mais de 30 anos. Então, se a gente observa a Líbia dentro do contexto da Primavera Árabe, ela vai começar a vivenciar um processo de guerra civil, vários grupos armados com ideologias e concepções religiosas diferentes vão pegar em armas, vão conseguir se articular com outros países que fornecem armas, fornecem ideias e concepções de como é que a Líbia deve estar depois do Gaddafi e vão entrar em claro antagonismo contra o Estado. E como é que esse antagonismo ocorre? Através da organização de forças combatentes guerrilheiras, insurgentes, que tentam derrubar o governo do Gaddafi. E aí tem um dado bem interessante que quando a gente trabalha com a ideia da Líbia, a gente esquece que é que o Gaddafi, até certo momento do conflito, ele estava ganhando, ele estava com êxito em conseguir vencer a insurgência dos vários grupos rebeldes contra o seu governo. Até o ponto em que o Gaddafi ele começa a usar uma retórica que foi lida pela comunidade internacional, em particular no Conselho de Segurança da ONU, como uma retórica de extermínio, de genocídio, quando ele afirma que iria pisar as baratas dentro de uma das cidades mais importantes da Líbia, que apoiava os insurgentes naquela época. Então, se utilizando dessa retórica política do Gaddafi, que lembrava muito da retórica política da década de 90, quando você vai ter a articulação entre guerra civil e genocídio, Bósnia, a guerra do Kosovo e, em particular, Ruanda, a comunidade internacional, diante do Conselho de Segurança da ONU, vai votar uma resolução chamada Resolução 1973, que autoriza a OTAN, em particular os países do Conselho de Segurança da ONU, de criar uma chamada Zona de Interdição Aérea. Então, por exemplo, quando vocês forem pisar no CTT para fazer a operação, vocês vão estar voando, vocês vão estar operando dentro de uma área em que a aviação do governo não pode operar. É por isso que você tem toda uma questão sobre aviões de guerra fazendo apoio àquelas forças americanas envolvidas no conflito. Então, voltando um pouco atrás, essa zona de interdição aérea, ela funcionava para fazer com que o governo oficial não pudesse utilizar sua aviação de caça e bombardeio contra os rebeldes. Então uma área foi delimitada, a área de não voo, e essa área seria protegida por outra aviação que não Líbia, é uma aviação de países autorizados pelo Conselho de Segurança da ONU. Se a gente para ver o texto, a ideia é que essa resolução é uma resolução neutra, feita para garantir a vida dos civis, a integridade física dos não combatentes dentro daquele conflito para que não degenerasse num genocídio. Mas por outro lado, o que se viu
alguns analistas militares e civis começaram a considerar que a guerra da Síria, a partir da Resolução 1973, ela virou quase que o Libya Air Show, porque vários países da OTAN e que não são da OTAN começam a participar do conflito líbio através da utilização do instrumento do poder aéreo. E isso eu não sei se vocês repararam também, no filme, pelo menos eu lembro assim, mais ou menos umas 2 cenas, você vê o avião de caça assim no cenário, passando, né, ele caído, né? Exato. É uma questão curiosa, né? Não só curiosa, como fundamental. Porque se você para entender o contexto onde o filme se dá, é um contexto no qual Gaddafi já caiu, você tem uma turbulência política de governo provisório que não domina a força armada dentro do país e que boa parte dos países que têm boas indústrias aeroespaciais estavam utilizando seu material bélico na Líbia como uma estratégia, inclusive, de propaganda. Por exemplo, o Rafale francês foi utilizado, na época estava tendo o FX-2 no Brasil, e outros países usaram a mesma estratégia. E aí o caso interessante é que a Líbia conseguiu abater um ou outro, então mostrou aí a guerra aérea em ambiente irregular como sendo presente dentro daquele cenário. Para nós, o que é importante entender dentro desse contexto? A utilização da aviação dentro do ambiente líbio, pós a resolução, foi um tema controverso. Não apenas relacionado à ampla imagem que a mídia internacional tinha de operações aéreas na área, como pela a importância do controle, do domínio do ar para os países que tinham interesses naquela época. Então, se você imagina ser um operador secreto em missão na Líbia pedindo apoio aéreo aproximado, você estaria no mínimo numa péssima situação. E mais ou menos assim sobre a Líbia, assim, a questão militar, a influência com os outros países ali, gera conflito, a questão da influência também dos Estados Unidos também na área, como é que funciona isso aí? Perfeito. A Líbia, como a gente tem que lembrar, era um país que conseguiu unificar vários povos, árabes e não árabes, sob o domínio do Gaddafi. O Gaddafi ele teve um mérito importante em que, através da força, unificar todo um país muito plural, muito diverso, dentro de um Estado que relativamente funcionou modicamente até a sua queda, até a sua deposição. Devemos lembrar que a deposição do Gaddafi ela não se dá como um evento isolado, ela se dá no contexto da deposição de vários governos do norte da África e no Oriente Médio. Outro caso semelhante ao líbio é o caso do Egito. Você tem a queda do general Mubarak, e aí a Irmandade Muçulmana ascende, depois cai, posteriormente voltam os militares. Na Líbia, a mesma coisa aconteceu, só que com uma diferença importante. As forças armadas da Líbia, oficiais, não tiveram a capacidade política, burocrática e militar de imprimir um contexto político moderado ou propenso a um país pós-Gaddafi, o que aconteceu no Egito. Então, logo após a queda do Gaddafi, a Líbia vira praticamente um inferno na Terra. Uma pluralidade de grupos políticos, tal como a Al-Qaeda na Líbia, grupos às vezes mais radicais do que a própria Al-Qaeda. A gente tem que lembrar que o famoso Estado Islâmico, ele nasce de um grupo da Al-Qaeda que era considerado pela própria Al-Qaeda como muito radical para as finalidades e as práticas da própria Al-Qaeda. Então, esse tipo de grupo se encontrava dentro da Líbia, era armado e tinha motivações políticas e nem sempre se davam muito bem, como a gente pode ver no filme. Bom, Augusto, e com relação ao filme, certo? 13 horas, nos passa assim mais ou menos o que ocorreu lá, certo? A invasão lá da embaixada, a captura lá do embaixador, em tese, né? O evento que aconteceu lá, e também a parte do anexo. Como é que foi essa história toda? Perfeito. O primeiro fato que a gente tem que atentar é que havia um acordo que no filme nos parece tácito entre grupos rebeldes líbios e o governo americano na perspectiva de garantir a segurança ostensiva da embaixada, em grande parte. Do complexo em si, nem tanto em virtude da dimensão de segredo em que estava envolvido as atividades que eram realizadas internamente. O que acontece é que dentro desse contexto político efervescente,
A embaixada americana, que é uma instituição e tem uma dimensão física clara de representação diplomática de um país no outro, ela passa a ser objeto de agressão militarizada por parte de vários grupos insurgentes. Então, uma massa gigantesca de pessoas começam a se colocar contra a embaixada, agindo militarmente contra ela, tornando potencialmente impossível com que as forças defensoras do governo americano naquele momento conseguissem oferecer resistência mínima. Então é dentro desse contexto onde a segurança do embaixador, que é importante ponderar que o embaixador ele não é apenas um alvo simbólico, ele é a representação do país em outro país, oficial. Então é um alvo político acima de tudo e fundamental para qualquer grupo que queira cometer um ato de terror. Então a embaixada ela começa a demonstrar uma condição de colapso, incapacidade plena de proteger a integridade física do embaixador, ou seja, da figura que representava os Estados Unidos naquele contexto. O que coloca as forças de segurança do complexo num dilema completamente difícil de solucionar. Aqui você, de certa forma, obedece às regras do seu superior imediato, que mandam você parar, não fazer nada, esperar com que o apoio oficial viesse em retorno, de certa forma até para garantir a segurança das operações de inteligência e do complexo, que não havia sido vitimado à altura, ou, por outro lado, que é a opção que eles tomam, de partir para uma operação não ofensiva, mas uma operação de resgate, ou seja, tentar resgatar um embaixador, trazê-lo para o complexo de forma a permitir com que ele sobrevivesse para uma possível extração. Alguma declaração ao apoio lá dos Estados Unidos na ocorrência, certo? Logo após do ocorrido, o pessoal lá na Casa Branca, Hillary Clinton, ou talvez o presidente, já estava sabendo do que estava acontecendo lá na Líbia, né? Mas por que não houve nenhuma ajuda, tanto por parte dos Estados Unidos ou por ajuda vinda via aérea da Europa ou de países ali ao redor? Perfeito. Primeiro passo a considerar que a Líbia não é distante da presença militar dos Estados Unidos. Você tem uma das principais bases aéreas dos Estados Unidos fora do país dos Estados Unidos, na Alemanha, base aérea de Ramstein gigantesca. Você tem meios aéreos americanos disponíveis em porta-aviões e mares próximos. Só que os eventos que o filme relata são eventos que acontecem num prazo de tempo muito curto, muito acelerado, em que você tem aí um atraso entre o processo de tomada de decisão do presidente, do secretário de Estado e do secretário de Defesa, que tem que ter todo um conjunto de ponderações políticas do custo de fazer uma operação como essa, e dentro de um espaço de tempo em que será que valeria a pena politicamente salvar aquelas vidas naquele contexto, pensando como Estado racional e que tem outros interesses que não apenas interesses de caráter moral como indivíduo. Isso é completamente, essa situação que o filme retrata, ela é completamente distinta da ideia da Operação Jerônimo, que mata o Osama Bin Laden. E por que ela é diferente? O Osama Bin Laden, ele era o alvo prioritário de qualquer administração americana após o 11 de setembro, seja republicano, seja democrata. Ele era o alvo a ser batido. Isso foi tentado pelo Bush nas montanhas no Afeganistão, depois foi tentado pelo Obama naquela região da fronteira paquistanesa e afegã, a Pakfah. Isso era de uma relevância política tal que os recursos colocados para matar o Bin Laden já vinham sendo colocados à mesa muito antes da Operação Jerônimo, e na Operação Jerônimo era interessante passar por cima da soberania de um país aliado, o Paquistão é aliado dos Estados Unidos, para realizar aquele objetivo estratégico e político que era matar o Bin Laden. Se você desloca esse cenário para o cenário da Líbia, é completamente diferente. O embaixador americano, sim, é um alvo, mas politicamente ele acaba virando um símbolo político, um mártir na guerra global contra o terror. Da mesma forma que você pode argumentar que não, morreu o embaixador é culpa do governo, você pode argumentar que morreu o embaixador é culpa dos terroristas. Até porque cabe ao país resguardar a segurança do corpo diplomático dos países que estão lá. Qualquer agressão em relação a uma embaixada num país pode ser considerada uma agressão ao país. Então, essa relação é importante a ser ponderada. Por outro lado, a necessidade de manter canais de comunicação abertos
para que os Estados Unidos influenciasse algo na Líbia e não deixasse descambar para um completo caos, tinha uma ideia de o quanto de força nós podemos colocar em terreno para que não mine a nossa capacidade de ter presença num contexto posterior. Até porque na segurança internacional, na política internacional, não existem inimigos eternos. O Talibã, que foi derrubado em 2001 e 2002 pelos Estados Unidos, seus pregressos lutaram contra a União Soviética com apoio americano. Os soviéticos que lutaram contra os talibãs, contra aqueles povos, no contexto da Rússia, tiveram relações de aproximação contra os Estados Unidos depois de 2000. Então, são relações quase que circulares. O que importa é ter o seu interesse político atendido através de um instrumento de força. Bom, então o que eu acho que todo mundo quer saber agora, né? As curiosidades aí por trás dessa questão toda, né? Os bastidores, o que há por trás da cortina de fumaça, né? Então, Augusto, o que é que ocorria mais ou menos ali? Existe alguma questão política com relação ao uso do complexo? Existia, por exemplo, a intermediação dos Estados Unidos para a questão do tráfico de armas lá, que não foi divulgada, a questão de Hillary Clinton também na questão política. Passa um pouquinho dos bastidores aí para a gente, por questão de curiosidade aí para todo mundo. Bem, um ponto inicial importante a ser ponderado é que está relacionado com o que você bem coloca, é por que eles não tiveram apoio aéreo aproximado? Por que eles não tiveram apoio de terra de forma rápida quando uma instituição americana foi atacada na Líbia? Primeiro ponto que a gente tem que entender no começo da nossa conversa é que você tem uma restrição legal por parte da comunidade internacional pela resolução do Conselho de Segurança que impedia com que os Estados Unidos ou qualquer outro país tivesse forças em terra na Líbia. Então, a existência de militares, ex-militares, contractors em ação ofensiva, por exemplo, seria completamente vetado. Então, imagine só você como secretário de Estado, como a Hillary, dentro daquele contexto, tendo americanos que poderiam perder suas vidas em virtude dos ataques de insurgentes, mas por outro lado tendo que garantir a ideia de que os Estados Unidos não estavam intervindo no conflito, onde a gente sabe que na prática estavam intervindo no conflito pelo desrespeito à resolução de 1973, com bombardeios contra forças do Gaddafi fora de áreas, fora da zona de interdição aérea, e por outro lado pela existência, Rodrigo, a necessidade de fomentar meios de luta para os insurgentes ao lado dos Estados Unidos, de interesse dos Estados Unidos, que é uma prática muito recorrente em guerras civis e conflitos transnacionais. Normalmente, países interessados em um lado da disputa vão tentar fazer com que armas cheguem a esses grupos. Isso, de certa forma, pode ser utilizado como uma estratégia para ganhar lealdade na construção do Estado no contexto posterior, mas também vazão do seu estoque de armas não utilizadas. Isso não foi feito apenas na Líbia, mas também em outras situações, como nos anos 80 tem a crise chamada Irã-Contras, ou seja, os Estados Unidos vendiam armas para o Iraque, para o Irã, o dinheiro dessas armas era utilizado para financiar grupos contrários aos comunistas na Nicarágua. Então é uma prática muito comum, porém ilegal, e que tem problemas relacionados ao controle congressual nos Estados Unidos. Bom, então finalizando, gostaria de agradecer aí a Augusto aí pelo esclarecimento aí, pela clareada aí sobre o assunto para todo mundo, né? Convocar o pessoal aí de João Pessoa aí, os 5 times aí que vão estar presentes aí domingo, certo? Pro pessoal daqui, né? No caso a gente vai ter além do brinde individual lá, e uma questão simples aí para o tamanho da operação, vai ter o sorteio também no livro lá para o pessoal que for participar, certo? Do pessoal de fora, certo? Tá até aí no segundo semestre aí, já está programando aí algumas operações para fora, vai ter a Cotton Factory aí com o pessoal do M2 aí, né, em Mossoró, né? Vai ter Albatroz aí, Daniel Rios aí também, novembro a gente tá por aí. Eu acho também que em Natal, Jason está programando a segunda Operação Deserto Negro lá para dezembro, então a gente está ajustando aí. Quem precisar aí de alguma informação ou convocação aí para o time também pode chamar aí para conversar, que a gente se programa para comparecer. Augusto, brigadão aí. Passa aí um recado final aí sobre o teu time aí, sobre o Nego, sobre os seus trabalhos aí na universidade ou na CBN também. Passa um pouco aí para a gente.
Perfeito. Antes de qualquer coisa, é um prazer enorme estar contribuindo aí com o Tati, que está organizando um belíssimo jogo que tem que ser prestigiado por todo mundo. E apenas convidar vocês, sempre quando possível, eu posto as colunas lá na CBN, por exemplo, 2 dias atrás, sobre o atentado em Orlando, tentando dar uma perspectiva aí dos estudos estratégicos sobre questões de política internacional, ou seja, vender o nosso peixe do pessoal da comunidade do Airsoft, ver o mundo através da luneta, do Red Dot, do Iron Sight, ou seja, tentar ler um pouco essa realidade da militaria, do MIL-SIM, nas coisas do mundo real, né? Tentando aproximar um pouco o público daquilo que a gente faz jogando. Então, tentar. E na universidade a gente tem um grupo de estudos estratégicos e de segurança internacional que desenvolve academicamente pesquisas sobre geoestratégia, conflito armado, vitória militar. Então, tanto no Airsoft como na universidade, a gente está vivo, pulsando, e o NEGO, por exemplo, como time de Airsoft, é parte desse movimento de compreensão e abraçar a ideia das armas do MIL-SIM como uma forma não apenas de liberdade, mas como uma prática sadia da ação humana, de você saber se defender, pensar como algo que transcende a nossa existência, que é uma condição humana de guerreiro que nós temos que estimular entre nossos homens e mulheres. É por isso que a gente joga, é por isso que a gente sua e tem honra acima de tudo. Para você ver aí que o MIL-SIM também não é só ir para campo e jogar, né? Existe abrir os horizontes aí, tanto para leitura, pesquisas, filmes, enfim, um universo inteiro aí do militarismo aí para todo mundo, né? Valeu, pessoal, até a próxima e a gente se encontra aí na próxima operação. Grande abraço a todos.